Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Boa noite. Sejam bem-vindos a mais esse programa aí do Instituto Gente que Faz, né? Que a gente está dando início aí a esse projeto do Profissional 2.0. Então, mais uma vez, seja bem-vindo e é muito bom aí ter esse contato com vocês, saber que você está aí seguindo aí nesse nosso projeto aí para desenvolver e ajudar os empreendedores, os líderes, os gerentes, né, a vencer essa questão da crise econômica que está vindo aí, tá bom? Então, boa noite a todos. Se você está assistindo esse programa numa reprise aí, nas mídias sociais, também seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai falar, ontem a gente falou muito sobre questões de metas e objetivos, né? Como você conquistar metas, resultados, objetivos, né? E hoje a gente vai estar falando de gestão de vendas, gestão de atendimento ao cliente, né? E como é que a gente consegue, né, enfim, fazer esse processo, né? Eu costumo falar muito, né, que a parte de venda, de atendimento ao cliente é hiper importante em qualquer negócio, em qualquer empresa, é uma empresa pequena, média, grande, uma empresa que funciona aí às vezes na sua casa, você que vende algum produto, né, você comercializa alguma coisa ou você presta serviço para alguém, você tem que ter uma área de atendimento boa e uma área de vendas. Por quê? Porque é a área de vendas, é a área de atendimento que vai fazer faturamento, é que vai trazer dinheiro para a empresa. E nenhuma empresa do mundo consegue viver sem dinheiro, né? Sem venda. Então, a venda ela é o principal fator de sucesso, de longevidade de uma empresa. E nós estamos entrando num período agora do coronavírus, que as vendas estão sendo prejudicadas. Por quê? Porque as pessoas não estão circulando, as pessoas não estão comprando, né? Então o poder aquisitivo das pessoas foi afetado. Então você precisa se adaptar ao novo mundo, né? Mas primeiro a gente tem que entender o que é uma gestão de venda. E a gente vai sempre falar para você agora o que a gente precisa fazer para a gente vender, né? Mesmo em tempos de coronavírus, tá? Então vamos lá, existe uma coisa chamada gestão de vendas. Então, se você é um empreendedor, um empresário, um líder, um gerente, um coordenador, um supervisor dentro da sua empresa, você tem que saber que você precisa de ter venda e atendimento ao cliente. Então, e tem muitas pessoas que não gostam, né? Não acham legal vender, porque tem, sei lá, já ouviu falar que venda é a pessoa que fica empurrando coisa para os outros. Eu não concordo com isso. Venda é uma arte. E as pessoas que mais têm recursos financeiros, as pessoas que têm melhores salários, as pessoas que conseguem ganhar bem são as pessoas que mais vendem. São as pessoas que têm melhor atendimento, as pessoas que mais têm relacionamento com as outras pessoas. Então eu vejo a arte da venda, que é uma habilidade, e ninguém engana ninguém, não precisa enganar ninguém, não precisa mentir, mas a arte da venda, ela é uma arte que as pessoas que conhecem essa arte, que dominam, que aprendem essa arte, elas dominam tudo, elas crescem, elas são pessoas muito mais bem-sucedidas. Então, vamos nesta noite, nesse momento aí, nas próximos 20, 30 minutos aí, a gente falar um pouquinho sobre gestão de vendas. Existem alguns tipos de gestão de venda e as principais que eu mais indico, que eu mais gosto, que eu mais acho que vale a pena e que dá certo, é quando você faz uma gestão de venda por inspiração e não por imposição, né? Então, você tem pessoas que são líderes, às vezes você tem uma empresa e você tem lá um gestor de venda, você tem um gerente de venda, um coordenador, um líder de vendas na área de vendas, ou você não tem isso, é você que faz isso, você que é um empreendedor, você que fabrica, você que produz, você que estoca, você que armazena e você que vende, né? Eu queria muito que você pensasse em como você pode fazer para que você sozinho não tenha que fazer tudo, porque eu acredito que você pode crescer mais, que você pode melhorar, que você pode aumentar o seu faturamento se você se concentrar a uma coisa, ou para produzir, ou para controlar e cuidar e trazer alguém que venda, que seja uma pessoa especialista em venda.
Não, nem que você, não, isso não estou falando que você às vezes precisa contratar uma pessoa, mas faz uma parceria, de repente uma sociedade. Eu vejo muito erro de sociedade em que às vezes tem lá 2, 3 sócios e eles fazem a mesma coisa, eles têm a mesma habilidade. Então a sociedade ela se deu porque os 3 tinham dinheiro e somando o dinheiro dos 3 possibilitou abrir a empresa, né? E aí acaba que os 3 sócios são pessoas que têm perfil administrativo, são pessoas que preferem lidar com a burocracia. E aí ninguém desses 3 sócios se dedica à venda, a atendimento, a prospectar clientes, a crescer a área de vendas, a pensar todo dia em como fazer para vender mais. Então, isso é um fator perigoso para a empresa. E a empresa que ela não tem alguém dedicado, pensando, exclusivo, treinando, preparando, estudando vendas, né? Ela é uma empresa que ela pode correr riscos financeiros, né? Então, a partir de agora, a gente tem que começar a buscar na sua empresa, no seu negócio, e trabalhando em casa, na garagem, ou tendo uma loja, ou tendo uma empresa grande, ou querendo ter uma empresa grande, maior do que a sua, dobrar de tamanho, e ainda mais na crise, você pode dobrar de tamanho na crise, você pode crescer na crise, sim, tá? Mas desde que você construa um time de vendas e você tem uma pessoa pensando em vendas e uma pessoa que faz gestão de vendas com base na inspiração e não na imposição de vender. Tem muita gente que fala assim, a nossa meta é essa e nós vamos ter que bater a meta e nós vamos ter, e a pessoa vibra, grita, impõe aquilo. E aí ela impõe, ela não ajuda, ela não auxilia, ela não mostra como vai fazer para vender, ela não treina as pessoas para a venda, ela não dá treinamento para os vendedores, ela não cria novas possibilidades, oportunidades, estratégias, ferramentas para fazer o aumento da venda. Então, a questão da imposição, ela não funciona, pelo menos é o que eu acredito, tá bom? Então, você tem que ter uma gestão baseada na inspiração, ou seja, inspirar os outros, dar o exemplo, ajudar, transformar, né, as pessoas em equipe de vendas. Aí você tem um ramo, né, um canal que é a parte operacional ou vendas. Você tem lá, na sua área de vendas, você tem que ter o vendedor, que é aquela pessoa que vai ficar o dia inteiro, a semana inteira, o mês inteiro, vendendo, prospectando, ligando, atendendo, buscando canais de venda, WhatsApp, Facebook, Instagram, indicações. Então, é esse vendedor que tem que estar focado em vender, vendedor, vendedora, tá? E você tem que ter junto lá na área de vendas ou uma outra área, um outro setor, que é o setor operacional de vendas. É o quê? Quem vai entregar o produto, quem vai enviar o produto, quem vai acompanhar a venda, quem vai ver questões de pagamento, quem vai fazer o pós-venda, que é, ou seja, que depois que o cliente ligou, comprou, você tem que ligar para ele para ver se ele já recebeu o produto, se ele ficou satisfeito, se ele indicaria alguém, né? O cliente que comprou o seu produto e gostou, ficou satisfeito, é a hora de você pedir a ele para ele te indicar 5 pessoas, que são as 5 pessoas que você vai passar o contato lá para o seu vendedor, para a sua vendedora, que essa pessoa vai falar, olha, eu queria te oferecer, te apresentar uma oferta, te apresentar um produto inovador, eu queria perguntar se você precisa do nosso produto, que o nosso produto é assim, assim, assado, ele vai te ajudar nisso, 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 para você ficar mais bonita, para você ficar mais saudável, para você usar, para você usufruir, para você ter mais segurança. Enfim, você vai apresentar para essa pessoa os benefícios daquele produto e não empurrar aquele produto. Tá bom? E aí você tem que ter uma questão de vendas, pessoas focadas em vendas o dia inteiro e pessoas focadas no operacional de vendas, que a gente chama de assistência administrativa de vendas, tá? Porque a área de vendas ela tem que ser organizada, ela tem que ser uma questão, tem que ter todo um aparato administrativo para você fazer o processo de venda de uma forma bem feita, tá bom? Então é isso. Sempre com o seu time de vendas, ele é o seu time trabalhar intensivamente, intensamente, com muita energia, todos os dias,
para vender, tá? E o vendedor, ele é uma pessoa que ele, ao longo do dia dele, né, ao longo do trabalho dele, ele é um vendedor, ele é uma pessoa que ele toda hora escuta não. É não, não, não. Eu não quero isso, eu não gosto disso, eu não quero porque está caro, eu não quero. Então, o vendedor, ele é aquela pessoa que ele escuta todo dia, durante várias vezes, não, 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 não. E o grande vendedor é aquele vendedor que ele está acostumado, ele aceita, ele convive com 2, 3, 4 não, mas ele tem o sim. Então, isso se chama taxa de conversão. O que é taxa de conversão? Quantos clientes vão dizer não para quantos que vão dizer sim para a venda? Então, tem empresas que tem assim, eu tenho que atender 5 clientes, porque dos 5, um vai falar sim, um vai comprar e 4 não. Né? Ou, por exemplo, aí no caso você tem uma conversão de 20%. Se você tem, aí você tem que trabalhar o quê? Para você, em vez de atender 5, você atender 4 e 4, um vai dizer sim. Então, 3 vão dizer não. Então, a taxa passa a ser 25%. E aí, o bom vendedor, ele vai fazer o quê? Ele vai atender menor quantidade de pessoas e maior número de vendas. Ao ponto dele, quando ele começa a trabalhar, ele atende 5 pessoas, das 5 pessoas, uma compra. Então, foi 20% de taxa de conversão. Né? E se ele atendeu, depois ele começa a atender 5 e ele vende 2. Ou seja, ele passou a ter uma taxa de conversão bem maior. Né? Até o dia que ele chegar e atendeu 5, vendeu 3. E aí, ele só 2 pessoas que ele perdeu a venda. Então, ele escutou 2 vezes não para 3 vezes sim. E um bom vendedor é aquele vendedor que mais aguenta escutar não, e ele corre, ele briga, ele luta, ele trabalha para escutar um sim. E quando ele escuta o sim, que é a venda, que é o cliente que quer, que paga, que compra, que leva e que fica satisfeito, aí sim ele pega toda a energia positiva daquela venda para ele prosseguir nos próximos não que ele vai tomar. Entendeu? Então, você que é vendedor, ou você quer ser vendedor, ou você tem uma empresa, um negócio, você tem que fazer a gestão da sua equipe de vendas com uma equipe que vai se acostumar a conviver com o não, mas ela vai trabalhar até conseguir o sim, tá bom? E isso é gestão de vendas, isso é você ter uma equipe de vendas, isso é você trabalhar o equilíbrio, a motivação, o treinamento, né? A questão da postura do vendedor. E aí você tem que trabalhar com treinamentos, né? Aí você fala, aí a questão dos indicadores de resultados. O que são indicadores de resultado? Como a gente está falando de gestão, né? Então você tem que ter uma gestão de vendas, você tem que analisar como está o andamento, o processo, como está se desenvolvendo o seu processo de vendas e de atendimento ao cliente. Então, por exemplo, atendimento ao cliente. A cada 5 pessoas que vão na sua empresa para serem atendidas, para resolver um problema, para tirar uma dúvida, para ela fazer uma troca de um produto, para ela fazer qualquer coisa. Ou seja, um cliente seu que ele foi até a sua empresa por alguma questão de que ele precisa ser atendido. Aí você tem que saber o seguinte, de 5 clientes que vão na sua empresa, quantos têm o seu problema resolvido? Quantos têm o seu problema solucionado? Quantos desses clientes, de repente, compram uma outra coisa? Quantos desses clientes saem de lá insatisfeitos ou satisfeitos? Então, você tem que começar a ter indicadores, ou seja, você tem que contabilizar, contar, administrar quantos clientes entram na sua empresa para ser atendido, quantos ficam satisfeitos e quantos ficam insatisfeitos. Quantos o problema é resolvido e quantos não são, para você chegar a uma porcentagem, para você saber o seguinte, esse mês 90% dos meus clientes ficaram satisfeitos, 90% indicariam a empresa para uma outra pessoa, então 10% eu não tive sucesso. Que você é um gestor, você é um empreendedor, você é um líder, então você vai trabalhar o quê? Para entender, identificar e saber por que esses 10% não
gostaram ou não ficaram satisfeitos ou não te foram bem atendidos. E aí você vai fazer isso junto com a sua equipe, você vai de repente ligar para esse cliente para entender, você vai querer saber dele por que que ele não foi, quais são as expectativas dele que não foram atendidas, para que você possa fazer um processo de treinamento, de reestruturação, de melhoria para os seus colaboradores, para o seu time de atendimento, para que eles possam atender, quem sabe, 100% dos seus clientes ficarem satisfeitos, né? A gente acha, de repente, 100% é uma coisa que, de repente, é difícil, né? É quase impossível. Mas você tem que trabalhar todo dia para melhorar isso, para que você atenda mais clientes satisfeitos, para que os seus clientes fiquem cada vez mais satisfeitos com você. E a mesma coisa com vendas. Ou seja, a cada 5 clientes que você atende, que entram na sua loja, né, que entram no seu estabelecimento, quantos compram? E quantos compram? Beleza, 5 clientes entraram, 3 entraram, beleza, 3 compraram, beleza, faltaram 2. Então, esses 2 aqui, eu tenho que pesquisar, eu tenho que saber identificar o porquê que eles não compraram. É o que? Faltou o produto, o tamanho não serviu, ele não gostou, o preço estava alto, ele não tinha dinheiro, ele não... Então, assim, o vendedor não atendeu ele bem, a loja estava cheia, o vendedor não atendeu, não deu uma importância, não deu um tempo, ou esse cliente, depois eu tenho que ligar para ele, para tentar fazer com que ele volte. Então, se o cliente for embora, no mínimo você tem que pegar o telefone dele, ou deixar um telefone seu do WhatsApp para ele te ligar depois, né? Então, assim, porque ele foi até a sua loja, se ele entrou, botou o pezinho dele lá dentro, é porque alguma coisa fez ele. Então você não pode perder. Por quê? De 5, 3 compraram, faltaram 2. Se isso acontecer todo dia, você perdeu 2 clientes por dia. Ao longo de 23, 25 dias úteis, se você recuperar um cliente desse por dia, você tem mais 25 vendas. Né? 25 vendas pode representar quantos por cento no seu lucro, no seu faturamento? Então você tem que prestar atenção para quem você está vendendo, depois ligar para ele ficar mais satisfeito ainda e indicar mais clientes. E aquele que você não vendeu, você tem que descobrir por quê, reverter um em venda e depois você só perdeu um. Isso é alta performance, isso é gestão de vendas. Tá bom, pessoal? Então, o que eu quero? Que você cada vez tenha melhoria no processo, cada vez você venda mais, cada vez a sua equipe extraia o máximo possível de uma venda, tá bom? Então, vamos lá, o cliente entrou, ele comprou, beleza, ele comprou, tá tudo feito. Aí, depois que ele comprou, você vai ligar para ele 1, 2, 3 dias, 5 dias depois para saber... E aí, você ficou satisfeito? Você gostou? E aí, quer mais alguma coisa? O que você acha de... Você quer voltar aqui? Olha, nós estamos em promoção. Se você, que já é nosso cliente, nós vamos fazer uma campanha de promoção. E não sei o que dia que você faz aniversário? Que dia que o seu marido, seu filho, seu faz aniversário? Poxa, preencha aqui para mim, me dá os seus dados e tal, não sei o que. Quando tiver uma promoção, eu te ligo. Pega o WhatsApp dele, pega o Instagram, pede para ele curtir a sua página no Facebook. Cria um relacionamento com ele após essa venda. Mantém ele aquecido, mantém ele junto com a sua empresa. Quando você receber uma mercadoria nova, quando você tiver um produto novo, manda uma mensagem para ele. Lembra ele que você está ali, lembra dele, porque se você lembrar dele, ele vai retribuir isso a você. E ele vai gostar e ele vai comprar de você porque você lembrou dele. É melhor do que ele comprar numa outra loja que não lembra dele. Ele vai dar prioridade a comprar de você. Então, eu vejo muito, eu falei no programa de ontem, se eu não me engano, eu falei assim, o meu filho fez aniversário agora há pouco tempo. E aí o meu filho, 4 dias antes dele fazer o aniversário, uma pessoa mandou, de uma loja de torta, mandou uma mensagem para ele, lembrando ele que ele ia estar fazendo aniversário, lembrou, deu os parabéns, mandou um monte de coração, uma imagem bonita lá, e falou assim, você não gostaria de comprar novamente uma torta conosco? Nós temos sabores especiais, e você que está fazendo aniversário, eu vou te dar um desconto, vou te dar uma vela de presente, vou te dar um brigadeiro uns brigadeiros de brinde. Então, assim, meu filho falou com a minha esposa, ela foi lá e comprou. E ela ainda entregou em casa e
Enfim, ela lá ano passado, que não tinha o coronavírus, ela pegou o telefone do meu filho, ela sabe qual é a data do aniversário dele, ela entrou em contato com a gente, ofereceu o produto dela, que provavelmente a gente gostou na outra vez que comprou. Ela deu um brinde de uns docinhos extras, deu uma vela para ele e mandou entregar em casa, no horário que eu combinei com ela. Olha só, enquanto tem gente reclamando que a loja está fechada e que não consegue vender, ela conseguiu vender. E aí depois a gente ligou para ela, ela está vendendo mais do que nunca. E ela está falando o seguinte, ela vai encerrar a loja dela e ela vai ficar trabalhando só de casa, porque ela está vendendo tanto quanto tivesse uma loja. Então, pessoal, é aquele negócio, a gente vai chorar por causa da crise ou a gente vai vender lenço para as pessoas que estão chorando? A gente vai se reinventar, a gente vai buscar novas formas de venda. Então pensem nisso, tá bom? Eu vou passar agora, eu vou só tomar uma água, um intervalo de 1 minuto, não saia daí, tá bom? A gente já volta. Pessoal, então pessoal, vamos voltar aqui. Então, se você tem que ver o seguinte, se as pessoas estão em casa, você tem uma loja. Aí essa loja não tem ninguém passando na sua porta. Não tem ninguém entrando na sua loja, não tem ninguém olhando a sua vitrine. Né? Por quê? Porque nós estamos no isolamento. Mas quando voltar o isolamento, quando voltarem as pessoas a circularem, vai passar na sua porta a mesma quantidade de pessoas que passava antes? Ou haverá uma diminuição? Eu acho que pode ser que haja uma diminuição. E aí você vai ficar limitado à sua loja, à sua porta, à sua vitrine, ao shopping que você está, à galeria que você está. Às vezes você está numa galeria lá no fundo da galeria que ninguém passa. E por que você vai ficar limitado a esse ponto de venda? E por que não você começar a panfletar, você buscar parcerias, buscar revendedores, né? Buscar pessoas que podem te indicar, né? Deixar o seu panfleto. Se você trabalha numa loja de comida, por que você não pode, no raio de 500 metros ao redor da sua loja, você oferecer entregas, delivery, você fazer quentinhas para entregar a comida na hora do lanche, você aceitar encomenda pelo WhatsApp? Você que vende roupa, você que vende sapato, bolsa, joia, perfume, por que você não pode começar a partir de agora a pegar o telefone, o WhatsApp de todos os clientes que você conhece ou que você vai atender e começar a mandar para eles mensagens de WhatsApp com as promoções, com os novos produtos, oferecendo a ele uma coisa que chegou, que está bonita, que está linda? Por que não? Né? Independente se você também é prestador de serviços, se você presta serviço, se você é eletricista, pedreiro, marceneiro, se você é mecânico, por que não? Por que não? Por que você não pode fazer parceria com a loja de eletrodomésticos, com a loja de eletrônica, com uma loja que vende carro? Se você não pode ir para o Facebook e divulgar o seu serviço, se você não pode pegar depoimento dos seus clientes dizendo que você é uma pessoa que é um bom profissional e você colocar isso na mídia social, você não mandar, às vezes, um vídeo que é um depoimento de um cliente seu que está satisfeito com você mandar isso pelo WhatsApp para os seus outros clientes. Por que não? Né? Então você tem, agora com o coronavírus, você vai ter que se preparar a sua equipe de vendas para vender pelo WhatsApp, pela internet, vender pelo site, entregar na casa dos clientes, atender o cliente na hora que ele quer, no dia que ele quer, no horário que ele quer, aonde ele esteja, que é na casa dele, no trabalho dele. Por quê? Você que tem uma lanchonete, você pode vender para pessoas que estão a 500 metros de distância, lá no 10º andar de um prédio, no consultório médico, e às 4 horas da tarde você entregar para ela um lanchinho. Entendeu? No horário previsto, no horário que ela te pediu, você entregar lá com todo amor, com todo carinho, bem embalado. Depois você ligar para ela e perguntar se ela gostou, se o lanche estava gostoso. Você tem que dar um apoio, um carinho, um atendimento, uma atenção a mais para aquele cliente. Porque às vezes o nosso cliente, ele está magoado, ele está chateado, ele está angustiado, ele está inseguro, ele está sem esperança, ele está às vezes perdendo emprego, renda. Então se você der para ele um algo a mais, entendeu? Vai ser muito melhor. Vai ser tranquilo, vai ser, poxa, vai ser gente, você vai ser bem visto, querido,
tá bom? Depois, você tem que partir para um plano de ação, que é o que eu estou falando aqui. Faz um plano de ação com a sua equipe de vendas, monte uma equipe de vendas. Equipe de vendas nunca vai ser despesa. Equipe de vendas sempre vai ser investimento. Por quê? Porque é a equipe de vendas que vai trazer venda. Aí, se você montar uma equipe de vendas e você não treinar, não preparar, não estruturar, aí vai ser despesa, porque o vendedor não vai conseguir vender. E se o vendedor hoje vende... vamos dar um exemplo. O vendedor hoje vende R$1.000 por mês. Você tem que treinar ele para no mês seguinte ele vender 1.500. Para no outro mês vender 2.000. Você tem que dar para ele treinamento, motivação, estratégias, ferramentas de venda. Dá para ele uma participação nas vendas, para que ele seja remunerado, para que ele fique, né, gostando, querendo vender mais. E ele, quanto mais ele vender, melhor para todo mundo, melhor para a empresa inteira. Então você estimule campanhas de venda, estimule nele a motivação para ele vender, dê para ele um presente, um brinde. Né? Eu trabalhei numa empresa que os melhores vendedores no final do ano iam para os Estados Unidos passar férias na Disney. Né? E lá na Disney, a gente às vezes pegava os melhores dos melhores e entregava na casa dele um carro zero de presente para ele, porque ele foi o cara que melhor vendedor do ano. É lógico, isso é uma outra empresa, mas o que você pode fazer na sua empresa? Você pode chegar no final do ano, dar uma televisão para o seu melhor vendedor, dar para ele uma coisa que ele quer. Por exemplo, você pode procurar saber qual é o que o meu vendedor, meu melhor... Poxa, aquele vendedor lá, aquela vendedora para mim, ele é um ótimo vendedor. Poxa, ele está precisando o quê? Poxa, ele está precisando de repente, um fogão, um relógio, um celular novo. Pô, ao longo do ano inteiro ele bateu meta, ele te deu venda. Chega no final do ano, dá um presente para ele. Eu garanto a você que no ano seguinte ele vai rachar de vender. Ele vai fazer aquilo por gostar de você, por retribuição a você. E aí isso é gestão de vendas. Né? Pega o seu funcionário que trabalhou pra caramba na sua empresa, que ralou, que se dedicou, que ajudou a sua empresa, dê para ele um presente no final do ano, ou dê para ele uma meta que ele atingindo aquelas metas ele vai ser presenteado. Tá bom? Então isso é realmente você estimular o atendimento e sempre com treinamento, tá? E sempre treinando as pessoas. Todas as pessoas da sua empresa têm que ser treinadas, precisam ser treinadas. E se você quiser, conte com a ajuda do Instituto Gente que Faz e entre em contato aqui, tem o nosso WhatsApp e participe do programa Profissional 2.0 para a sua empresa crescer mesmo na crise. Tá? Se ela não crescer, pelo menos ela vai parar de perder, tá? E vai estancar e depois você cresce ao final dessa crise. Tá bom? Contem comigo, tá? Mais uma vez, assistam os nossos programas sábado, 8 horas da noite, domingo, 10 horas da noite no canal 17 e acompanhe no nosso Facebook. Tá bom? O Facebook é Instituto Gente que Faz e no Instagram é @Gente que Faz. Lá tem muita aula, tem muito vídeo, tem muita dica para você gratuitamente. Tá bom? Tudo de bom e te espero no próximo programa. Venha ser gente que faz, venha crescer, venha ganhar mais, venha aumentar o seu faturamento. Tá bom? Um grande abraço.